Você já parou para pensar no que acontece exatamente no momento em que a vida termina? Não horas depois, não no julgamento final, mas nos primeiros segundos após a morte. A Bíblia não descreve isso como um simples fim. Pelo contrário, ela sugere que existe uma transição imediata, algo consciente, direto, para muitos, completamente inesperado. E o mais impressionante, alguns relatos bíblicos dão pistas claras de que esse momento pode ser muito mais intenso do que imaginamos. Agora a pergunta é: o que você experimentaria se isso acontecesse hoje? Segundo a Bíblia, a morte não é descrita como inconsciência imediata. Em várias passagens, existe a ideia de separação entre corpo e espírito. O corpo retorna ao pó, mas algo continua. Em Eclesiastes, há uma indicação clara de que o espírito volta a Deus. Isso sugere que existe uma continuidade, uma percepção, uma transição. Ou seja, o primeiro segundo após a morte não é vazio. É um momento de passagem. E isso muda completamente a forma como enxergamos o fim da vida. Um dos pontos mais impactantes está na parábola do rico e Lázaro. Ali, Jesus descreve duas pessoas que morreram, e ambas continuam conscientes. Elas veem, sentem, lembram e até falam. Isso indica que, nos primeiros momentos após a morte, existe consciência. Não é um apagão. É uma continuação, mas em outro estado. E talvez o mais assustador, você percebe exatamente onde está. A Bíblia sugere que existe uma percepção quase imediata da condição espiritual. Não necessariamente o julgamento final, mas uma consciência clara do estado em que a pessoa está. Paz ou desespero, descanso ou inquietação. E isso aparece em diversas passagens onde os mortos já demonstram consciência do seu estado. Ou seja, os primeiros segundos podem definir algo muito maior do que imaginamos. Talvez o elemento mais forte: surpresa. Muitas pessoas vivem sem pensar nisso, mas a Bíblia mostra que a morte pode chegar como um instante inesperado. E nesse instante, não há mais tempo para mudar decisões. Isso transforma os primeiros segundos após a morte em um dos momentos mais decisivos da existência. Porque ali não existe mais volta. A Bíblia não trata a morte como o fim, mas como um começo imediato. Os primeiros segundos após a morte não são silenciosos, nem vazios. Eles são conscientes, intensos e, possivelmente, eternos em suas consequências. A grande questão não é o que acontece depois da morte, mas: você está preparado para quando esse momento chegar?